Oi pessoal, aula 8, ainda de revisão sobre funções, da playlist de cálculo 1. O objetivo de hoje, trabalharmos as combinações possíveis entre funções. As principais delas, soma e subtração de funções, e também multiplicação e divisão de funções, ou seja, operações entre funções. Para começar, dadas duas funções, que eu estou chamando aqui de f e g, elas podem, como eu já comentei, serem combinadas de várias formas. As principais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Para adição e subtração, nós definimos cada uma delas de maneira bem simples dessas duas formas. A soma entre a função f e a função g nada mais é do que a soma da expressão da função f de x com a expressão da função g de x. Então, eu tenho essas duas formas para representar a mesma coisa. Eu posso escrever f mais g de x ou f de x somado com g de x. E isso significa somar a expressão da f com a expressão da g. A mesma ideia para a diferença entre funções, para a subtração entre funções. F menos g de x, que significa f menos g, né? É simplesmente a função f menos a função g, subtrair as expressões dessas funções. Para deixar bem claro como que isso funciona, eu coloquei aqui exemplos de funções. Uma é f e a outra é g. E nós vamos operá-las dessas duas formas aqui para entendermos o processo. Bom, f mais g vai ser a função f, que está aqui a sua expressão, está vendo? Menos 2x3 mais 3x2 mais 5, somado com a expressão de g, que é essa aqui. Então, somado com a g, que está aqui. Agora, nesse caso específico, para esse exemplo, nós caímos aqui na soma de dois polinômios, né? Então, nós vamos somar os termos semelhantes. De cara, olha só, menos 2x ao cubo e aqui mais 2x ao cubo. Então, são termos simétricos. Eles são cancelados, né? Isso aqui vai dar zero. Por isso que aqui eu indiquei o cancelamento entre eles. Então, observem que os termos que têm x ao cubo foram cancelados. Então, nós vamos passar aqui a entender a operação dos termos que têm x ao quadrado. Esses dois, tá vendo? Então, nós vamos somar esses dois termos, que são os famosos termos semelhantes. 3x2 somado com x2, nós podemos simplesmente conservar o x ao quadrado e somarmos os coeficientes desses termos. Esse coeficiente aqui é 3, e esse aqui, como não apareceu nada, é 1, né? Então, 3 mais 1, 4. Então, nós vamos ter 4x ao quadrado. Depois, nós vamos ter aqui o 4x ao quadrado, e agora vamos somar o termo, ou os termos que têm x. Mas aqui só esse termo tem x. Então, ele vai simplesmente ser repetido aqui, menos 5x. Depois, o termo independente. Só temos um termo independente, que é o mais 5. Então, ele também vai ser repetido aqui. Simples assim. Esses termos não têm como serem somados, né? São termos que não são semelhantes. Então, significa que a soma da função f com a função g é 4x ao quadrado menos 5x mais 5. E pronto, acabou. Agora vamos fazer a subtração. Vamos fazer f menos g. Nós vimos que basta tomarmos a expressão da função f menos a expressão da função g. E aqui é importante colocar a expressão da função g entre parênteses, porque é menos toda a função g. Então, isso é importante de ser frisado. Poderíamos ter colocado direto aqui a troca dos sinais desses termos, mas eu preferi colocar com parênteses para fazer bem detalhado, para ficar claro para todo mundo. Então, o fato de termos menos aqui significa que é menos 1 vezes cada um dos termos dessa função. Então, nós vamos repetir a função f, que está aqui, né? E aqui nós vamos trocar o sinal. Menos 1 vezes 2x ao cubo vai ficar menos 2x ao cubo. Menos 1 vezes x ao quadrado fica menos x ao quadrado. E menos 1 vezes menos 5x fica mais 5x. Então, na prática, é simplesmente, quando tem um menos aqui fora do parênteses, é trocar os sinais de cada um dos termos dessa função que aparece aqui dentro. Agora, nós vamos novamente operar os termos semelhantes. Aqui, começando com os termos que têm x ao cubo, nós vamos ter menos 2, menos 2, que é menos 4. Então, nós repetimos a parte literal, que é o x ao cubo, e somamos os coeficientes. Menos 2 é menos 4.
Depois passamos para os termos que têm x ao quadrado. Então aqui nós temos coeficiente 3, aqui o coeficiente é menos 1. Então vai ficar 3 menos 1, que é 2. E 2 é positivo, né? Por isso que aqui vai ficar mais 2x ao quadrado. Agora, o termo que tem x, só esse termo tem x, então não tem com quem ele ser operado, então ele simplesmente é repetido. E também o termo independente, que é o mais 5, não tem nenhum outro termo independente, então ele é apenas repetido aqui, ok? Então, a subtração f menos g é esse resultado que aparece aqui, tá certo? Simples assim para qualquer tipo de função. Nesses casos que eu apresentei como exemplos, as funções eram polinomiais, então ficava bem fácil de somar, mas em alguns casos dá um pouquinho mais de trabalho, ou às vezes não tem que fazer nada, porque não tem como operar as expressões que aparecem, né? Mas cada caso vai ser um caso. Nós podemos pensar ainda nos domínios dessas funções, soma e subtração, porque os domínios da soma e da subtração podem não ser iguais aos domínios das funções separadamente. Por que isso? Porque o domínio da soma e também da subtração tem que ser aqueles valores das variáveis independentes onde ambas são satisfeitas simultaneamente. Então, o domínio tanto da soma quanto da diferença vai ser a interseção entre os domínios dessas funções que estão sendo operadas, porque você garante que aqueles valores podem ser substituídos nas duas funções. Então, matematicamente falando, o domínio de f mais g e também o domínio da f menos g é simplesmente a interseção dos dois domínios. No caso dos exemplos que nós demos, as duas funções, f e g, têm como domínio todo o conjunto dos números reais, ou seja, quaisquer valores de x podem ser substituídos. A interseção dos reais com os reais é o próprio conjunto dos reais, então não tem nenhuma restrição para esses domínios. Eles coincidem com o domínio tanto da soma quanto da diferença. Mas agora, para outros exemplos, por exemplo, aqui, olha só, a função f é raiz quadrada de x e a g de x é raiz de 5 menos x. Então, a soma dessas duas funções é simplesmente raiz de x somado com raiz de 5 menos x. Não tem como ficar operando aqui esses termos para encontrar algo mais simples. A mesma coisa para a diferença, raiz de x menos raiz de 5 menos x. Então, como nós pegamos o domínio, né? Como nós encontramos o domínio da soma e da diferença? Vamos encontrar primeiro o domínio de cada uma dessas funções separadamente. Claramente, nós sabemos que o domínio da função raiz quadrada de x é o conjunto do zero para infinito, porque raiz quadrada de x só tem sentido quando o x, que é o termo que está aqui dentro, é maior ou igual a zero. Exatamente o que esse intervalo aqui representa. Todos os valores iguais a zero e maiores do que zero, ok? Agora, para a segunda função, raiz de 5 menos x, o domínio vai ser do número 5 para baixo, né, para a esquerda, para menos infinito. E por que isso? Raiz quadrada ou raiz de índice par de qualquer coisa, esse elemento que está dentro da raiz, o radicando, tem que ser maior ou igual a zero. Lembram disso? A raiz só tem sentido quando é raiz de um número maior ou igual a zero. Então, nesse caso, 5 menos x precisa ser maior ou igual a zero. Agora, somando o x dos dois lados, ou equivalente a passar esse menos x para o outro lado como mais x, nós obtemos que 5 é maior ou igual a x. E falar que 5 é maior ou igual a x é equivalente a falar que o x é menor ou igual a 5, correto? Ou seja, o domínio dessa função é realmente do menos infinito, né, vindo lá do menos infinito para qualquer número real negativo até chegar no 5. Os valores que estão acima do 5 não entram nesse domínio. Por quê? Se eu colocar aqui no lugar do x um valor maior do que 5, por exemplo, 6, eu vou ter aqui 5 menos 6, que é menos 1. Então, o radicando fica negativo. E aí, no conjunto dos reais, essa raiz quadrada não vai ter sentido. Já vimos que o domínio tanto da soma quanto da diferença é a interseção dos domínios. Então, nós já conhecemos os dois domínios, basta identificarmos qual é a interseção entre eles. E para isso ficar bem claro, nós vamos fazer aqui um estudo desses intervalos. Então, o domínio da função f, peguei aqui a reta real, coloquei aqui o zero, porque o domínio da f tem como referência aqui o valor zero, e o domínio dela é do zero para frente, né? Do zero para a direita, indo para o mais infinito. Ou seja, daqui para frente. Todo número real do zero para a direita faz parte do domínio da f.
Para o domínio da G, o referencial é o número 5. Então, coloquei aqui o 5. E nós sabemos que são todos os valores, desde o 5 para menos infinito. Então, para a esquerda. Então, o domínio da G é essa região azul aqui. Nós queremos a interseção entre elas. Então, coloquei uma outra reta para nós colocarmos qual será a interseção. Percebam que aqui a referência para o primeiro domínio é o 0. Então, indiquei esse tracejado aqui. A referência para o segundo domínio é o 5, então coloquei esse outro tracejado. Percebam que ao fazermos isso, nós conseguimos perceber claramente que valores que estão abaixo do 0 no segundo domínio só estão no segundo, não estão no primeiro, e os que estão acima do 5 no segundo domínio só estão no primeiro e não estão no segundo. Então, a região que está nos dois ao mesmo tempo é exatamente a região do 0 até o 5, correto? Esse pedacinho, esse segmento, está nas duas retas simultaneamente. Apenas esse pedaço está nas duas. Então, nós dizemos que a interseção entre esses dois domínios é o intervalo de 0 até 5. Inclusive, né, o 0 faz parte e o 5 também faz parte. Então, é por isso que o domínio, tanto da soma dessas duas funções, quanto da diferença, é simplesmente um intervalo de 0 a 5, porque ele é a interseção dos dois intervalos, da função f e da função g. Tudo bem? Agora, sobre a multiplicação e também divisão de funções, como que nós vamos trabalhar? Vamos definir o que é cada uma dessas operações entre funções. A multiplicação entre elas, assim como nós fizemos na soma e na diferença, é simplesmente multiplicarmos as expressões que representam cada uma das funções. Para o quociente, para a divisão, o mesmo processo. Faço o quociente entre as expressões que representam essas funções. Com relação ao domínio, nós temos que tomar um cuidado. Continua valendo que o domínio é a interseção dos domínios dessas funções, com uma diferença. No quociente, na divisão entre as funções, percebam que uma delas vai ficar no denominador. E nós já sabemos que o denominador de uma fração não pode ser igual a zero. Tem que ser sempre diferente de zero. Então, no caso da divisão, nós temos que encontrar a interseção dos domínios e retirar aqueles valores de x que fazem a função ser igual a zero. Então, lá no domínio, nós temos que garantir que o denominador seja sempre diferente de zero. Tá ok? Ilustrando matematicamente os domínios, o que nós vamos ter? Que o domínio do produto é a interseção dos domínios, igual já fizemos antes para soma e subtração, e o domínio do quociente continua sendo a interseção, com o acréscimo de que temos que garantir que o denominador, no nosso exemplo aqui, g de x, na nossa representação, tem que ser diferente de zero. Então, na prática, a gente pode encontrar quais são os valores que fazem a função g ser igual a zero e retirarmos esses valores do domínio. Para ilustrarmos isso, coloquei aqui novamente dois exemplos de funções, f e g, e nós vamos calcular tanto o produto quanto a divisão entre elas. No produto, nós temos que multiplicar as duas funções, 3x², que é a função f, vezes x menos 2, que é a função g. Nesse caso, é simplesmente aplicar a distributiva. 3x² vezes x tem como resultado 3x², Lembrando aqui, eu tenho x² vezes x, produto de potências de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. O expoente do x aqui é 1, então 2 mais 1, 3. Depois, 3x² vezes menos 2, 3 vezes menos 2 é menos 6. E o x² é apenas repetido aqui. Então, esse é o resultado do produto da função f com a função g. No caso do quociente, vai ficar apenas 3x², que é a função f, dividido por x menos 2, que é a função g. Esse resultado aqui não tem como simplificar mais. Pelo menos não de forma que realmente fique simplificado. Então, a gente deixa da forma como está. E os domínios dessas funções? Percebam que o domínio da f não tem nenhuma restrição, então é todo o conjunto dos reais. E a mesma coisa acontece com a g. Qualquer valor de x real pode ser substituído aqui. Então, o domínio do produto entre elas é todo o conjunto dos reais, porque não existe restrição. Já o domínio da função f sobre g, da divisão entre essas duas funções, é todo x real, com a condição de que o x tem que ser diferente de 2. Por quê? Percebam que x igual a 2
Se nós substituirmos aqui, ó, vai ficar 2 menos 2, que é 0. Então, nós teríamos uma divisão por 0. Teríamos 0 no denominador. Isso não pode acontecer. Então, no caso da divisão dessas duas funções, o domínio será todo o conjunto dos números reais, com exceção do número 2. Então, nós tiramos aquele valor que faz o denominador ser igual a 0. Agora, vamos fazer um exercício bem simples e rápido. Temos aqui duas funções, f e g. Queremos determinar a soma, a subtração, o produto e a divisão entre elas e também os seus respectivos domínios. Então, para começar, a função f mais g. F mais g é simplesmente fazermos a função f somada com a função g. Então, vai ficar 3x2 menos 1, que é a função f, somada com x3 mais 2x2, que é a função g. Aqui, novamente, vamos somar os termos semelhantes. X ao cubo só tem esse termo, então fica x ao cubo. Temos dois termos com x ao quadrado, então vai ficar aqui, ó, 3 mais 2, que é 5. Então, 5x ao quadrado. Então, está somando aqui. E depois esse termo independente, menos 1, tem ele. Então, ele se repete. Sendo assim, a soma dessas duas funções é x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 1. Já a diferença entre elas é a função f menos a expressão da função g. Então, 3x ao quadrado menos 1 menos x ao cubo mais 2x2. Aqui, multiplicando cada termo por menos 1, ou simplesmente invertendo os sinais dos coeficientes aqui, né? Nós vamos ter essa expressão aqui. Agora, novamente, vamos procurar os semelhantes. Apenas esse termo tem x ao cubo, então ele vai se repetir, menos x ao cubo. Temos dois termos com x ao quadrado. Então, agora, olha só, 3 menos 2 é 1. E 1 é positivo, né? Então, vai ficar mais x ao quadrado. Depois, o menos 1 novamente, sozinho. Então, menos 1. Ou seja, f menos g é menos x ao cubo mais x ao quadrado menos 1. Percebam que o domínio da f é todo o conjunto dos reais e o mesmo ocorre com a g. Então, o domínio das duas é o conjunto dos reais e, portanto, o domínio tanto da soma quanto da diferença que nós encontramos continua sendo o conjunto dos reais. O produto entre elas, né, é o produto de cada uma das expressões. Então, vamos ter 3x ao quadrado menos 1 multiplicado por x ao cubo mais 2x ao quadrado. Aqui temos que aplicar distributiva em todos os termos. Então, nós começamos fazendo esse termo vezes esse. Vai ficar 3x ao quadrado vezes x ao cubo. Vamos somar aqui os expoentes, né? Então, vai ficar x ao quadrado vezes x ao cubo é x elevado a 5. Então, 3 vezes 1 é 3. Então, 3x elevado a 5. Depois, multiplicamos esse termo pelo outro termo da outra função. Então, 3 vezes 2, 6. E x ao quadrado vezes x ao quadrado, vai somar os expoentes, vai ficar 6x elevado a 4. Agora, pegamos o segundo termo e vamos distribuí-lo para os outros dois. Então, menos 1 vezes x ao cubo, menos x ao cubo. Depois, menos 1 vezes 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Agora, verificamos se não tem ninguém semelhante aqui para ser operado. Olha só um termo com x elevado a 5, só um com x elevado a 4, com x elevado a 3 e com x elevado a 2. Então, aqui não temos mais nada para fazer. Portanto, a multiplicação dessas duas funções é esse resultado aqui. O domínio das duas é o conjunto dos reais, como nós já vimos. Então, o domínio do produto continua sendo o conjunto dos reais. Agora, para a divisão, vamos ver o que acontece. F sobre G. Vai ser F dividido pela G. A F é 3x ao quadrado menos 1, então isso dividido por x ao cubo mais 2x ao quadrado. Aqui não tem uma forma prática de facilitar, de melhorar a forma como essa divisão é apresentada, então nós deixamos assim. Então, essa é a divisão entre as duas. Mas o que acontece com o domínio dessa divisão? O domínio vai ser todo o conjunto dos reais, porque cada uma delas tem como domínio o conjunto dos reais, mas nós precisamos garantir que o denominador, que nesse caso é a função g de x, seja diferente de zero. Como eu já tinha comentado, uma forma de descobrir quais valores que vão garantir que a função é diferente de zero é encontrarmos quando ela vai ser igual a zero, porque nós tiramos esses valores do domínio. Então, quando que a função g de x é igual a zero? G de x é x ao cubo mais 2x ao quadrado, então nós igualamos ela a zero. Perceba que como tem um x nos dois termos dessa função,
nós podemos colocar o x ao quadrado em evidência. Nós temos x ao quadrado nas duas, né? Então podemos colocar o x ao quadrado em evidência. Fica x ao quadrado vezes x mais 2. Perceba que se eu multiplicar eu volto nessa parte aqui, né? O x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. Então é a mesma coisa. E quando que um produto de dois termos é igual a zero? Ou quando o primeiro é zero, ou quando o segundo é zero, né? Então isso vai acontecer quando x ao quadrado for igual a zero, ou quando x mais 2 for igual a zero. E quando que x ao quadrado é igual a zero? Apenas quando x é igual a zero. Então, uma das condições é que o x seja igual a zero. E quando que x mais 2 é igual a zero? Quando x for igual a menos 2, correto? Então, esses dois valores, x igual a zero e x igual a menos 2, fazem a função g de x ser igual a zero. Então, eles não podem estar no domínio, porque no domínio só podem estar valores que garantam que a função seja diferente de zero. Portanto, nós vamos ter que o domínio da divisão, né, do quociente dessas duas funções é todo número real x, desde que esse valor seja diferente de 2 e também diferente de zero. Então, esse é o domínio da divisão entre essas duas funções, beleza? Encerro por aqui, pessoal, e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau!